Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Yara. Bom dia, Jade. Bom dia, Bom Juliana. Bom dia. dia a todos. Tudo bem? Tudo e você, Cláudia? Como estão as coisas? Graças a Deus, estou bem. Graças Confesso a que Deus. confesso que de ontem para hoje eu tive uma enxaqueca terrível. É, faz parte. Acho que a gente está muito tensionado, né? Nós estamos tensionadas, né? Faz parte desse momento, né? É verdade, com certeza. Mas já estou ótima para nós conversarmos um pouquinho, inclusive, sobre a temática que tem muito a ver, né? Justamente, já que faz parte aí dos nossos tratamentos médicos, né? Exatamente. Ai, Então, Cláudia. professora Yara, Hum, apesar de você já ser bastante conhecida, né, de nós já termos tido a oportunidade de fazermos uma live pela uhum, PUC do Coração Eucarístico, eu vou te uhum. apresentar para os nossos alunos, para os professores e as outras pessoas, né, que estão aqui conosco participando dessa live tão importante. Então, a Combinado. professora Yara, ela é mestre e doutora pela PUC Minas, né? Professora da UFOP, tanto da graduação quanto do mestrado, pesquisadora, é também associada, diretora, aliás, né, do IBERC, Hum, também do IBDFAN, né, professora Yara? Tem é. uma vasta produção acadêmica, pesquisadora do CEDIB também, Uhum, e nós vamos ter, então, o prazer hoje de conversarmos um pouco sobre a responsabilidade civil dos hospitais e a responsabilidade civil médica. E aí nós colocamos dois pontos e uma interrogação. Como será o amanhã? Né? Então, o nosso tema hoje, ele é diferente da nossa abordagem, um pouco diferente da abordagem que nós fizemos lá no Coração Eucarístico, porque hoje nós incluímos na nossa fala a responsabilidade civil dos hospitais. Eu já gostaria de começar dizendo o seguinte, que os hospitais, a responsabilidade civil dos hospitais é uma responsabilidade civil objetiva. Então, quando nós investigamos a responsabilidade civil dos hospitais, nós não vamos nos preocupar, né, com a culpa dos hospitais. E a responsabilidade civil dos hospitais, ela pode ser analisada sobre duas vertentes, né? Ou seja, posso analisar se houve responsabilidade civil objetiva do hospital como prestador de serviço, né? Se ele não prestou o serviço adequadamente, por exemplo, se um dos equipamentos dos hospitais chegou uma gestante e ela precisava fazer um ultrassom, estava em trabalho de parto e aquele equipamento estava com defeito. Então, isso vai gerar para o hospital uma responsabilidade civil objetiva. Ou se os seus outros profissionais, que não os médicos, também não trabalharam adequadamente. Por outro lado, nós também vamos responsabilizar os hospitais objetivamente em caso de erro médico e que esse profissional médico ele esteja vinculado ao hospital. E quando eu digo aqui o vinculado, e nós sabemos que a grande maioria dos médicos que trabalham em hospitais, em regime de plantões, etc., né? Tem pessoas jurídicas vinculadas, né, professora Yara? é. Né, professora jurídica, e aí não adianta o hospital falar na defesa dele. Esse médico não é meu empregado, né? Então, essa realmente não é. Bom dia, professora Renata, também aqui É. entrando aí, né? Nossa Eu vi coordenadora isso, linda. de Adoro, atores. Renata. Beijo. E, por outro lado, nós sabemos que a responsabilidade civil médica, ela é uma responsabilidade civil subjetiva. Que nem estou entrando ainda na questão de discussão de Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, né? Mas a Uhum. responsabilidade civil médica, ela é subjetiva, então nós temos que provar a culpa médica, né? Nós temos que provar a culpa aqui no sentido lato sensu, porque além de negligência, imperícia, imprudência, ela vai também englobar o dolo, né? Vai englobar o dolo. Então, normalmente nesses casos, né, pelo menos que eu conheço, todos precisam de uma perícia, né? Normalmente
nós temos a necessidade de uma perícia, né, para poder comprovar essa culpa médica. Mas, assim, eu gostaria de começar a minha questão, professora Yara, como será o amanhã? Porque muitos, eu gostaria que você começasse falando, eu acho muito importante dessa relação médico e paciente, e como que o hospital entraria, tá? Para ele se preservar, para ele ter ciência, né? Lembrando das questões sigilosas, né, entre médico e paciente, que houve realmente uma observância desta necessidade dessa relação médico-paciente, de um consentimento esclarecido, né? E todas essas questões que permeiam e que são sumamente necessárias no que se refere à responsabilidade civil médica e desta relação médico-paciente, desse diálogo, né, entre os dois, na busca de um melhor tratamento. E mais à frente também gostaria assim, de falar sobre essa defesa que muitos vêm fazendo, né, de uma mitigação da responsabilidade civil médica nesses tempos de pandemia. E só para eu poder não me esquecer de falar aqui do meu respeito, da minha admiração por todos os profissionais envolvidos na área da saúde, né? Acho que nós temos uma gratidão imensa por eles, são guerreiros, né? Então, a gente tem que conversar com muito carinho sobre essas temáticas, né? E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Cláudia, obrigada a você. Realmente eu tenho que te agradecer de estar de novo aqui. Não estudei, não lecionei na PUC da Praça, mas eu me sinto, né, pertencente à PUC, porque lá fiz meu mestrado e meu doutorado. Então, eu sou filha da PUC também, tenho muito orgulho de estar aqui e agradeço mesmo o convite. Tudo que você apresentou várias coisas aqui para a gente discutir nesse pouco tempo, acho que nós vamos tentar, né, falar algumas coisas aqui, tudo que for possível. Eu acho muito importante esse final que você disse aí, com todo respeito. Tudo que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, que eu vou falar com vocês, é fruto das pesquisas que a gente faz, especialmente no Centro de Estudos em Biodireito, no CEBID, que é um grupo de pesquisas, que é um diretório de pesquisas interinstitucional que envolve a UFOP, mas que nasceu na PUC, né, com a professora Maria de Fátima Freire de Sá, com o professor Bruno Torquato, e também tem a sua unidade, né, lá na Dom Helder Câmara. Então, a gente trabalha nessas três instituições estudando aí o biodireito. Desde que começou, né, todo esse movimento da pandemia, em março, nós três, eu, a professora Maria de Fátima, o professor Bruno e eu, nós estamos discutindo essas questões e a gente ainda estava discutindo o caso da Itália, né? Porque lá na Itália morriam 1.000 pessoas por dia. O que nós vamos fazer quando chegar aqui? Eu sei que a gente já está aqui há quase março, abril, maio, junho, né? Há 4 meses, quase 5, e a gente ainda está vivendo essas mesmas coisas, e acho que num país continental como o nosso, nós temos que ter muito cuidado ao trabalhar essas questões, porque as realidades são distintas, as formas, né, de vivenciar as situações são distintas. Então, achei muito importante você realmente já falar do nosso respeito, nosso agradecimento, né, a todos os profissionais de saúde, porque a gente acaba falando da responsabilidade civil médica, mas nós estamos falando da responsabilidade dos profissionais de saúde, né, de todos aqueles que estão aí, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas que são responsáveis, por exemplo, pela respiração, né, lá quando há intubação. Então, a gente está falando de todos esses profissionais. Mas nós vamos focar aqui na responsabilidade civil médica do hospital, até para trabalhar um pouquinho essa diferença que você já trouxe aí da responsabilidade objetiva do hospital e a responsabilidade subjetiva. O que significa isso? Para que isso, como que isso surge? E aí, como você mesmo disse, a gente tem que ir lá onde que isso começa, né? Eu acho que nós não temos como ir lá falar de responsabilidade objetiva sem que a gente procure saber de onde que vem. Né? E vem realmente essa questão toda surge na relação médico-paciente. Essa relação que é muito importante que a gente compreenda que ela surge
nos primeiros estudos, né, numa relação extremamente paternalista, onde o médico ou a médica, né, eram detentores de total conhecimento, de total poder, portanto, de total autonomia, né, sobre as práticas, e a gente evolui para um momento que eu posso dizer que é um momento muito próximo ao que a gente vive hoje, que é o reconhecimento da autonomia do paciente. E a partir disso, nós não trabalhamos mais com aquele médico de família que vai na sua casa, que conhece todas as especificidades médicas da sua família, que te acompanha desde sempre. Hoje nós trabalhamos com o médico plantonista, né? Com aquele que está ali disponível na UPA, aquele que está disponível lá na emergência e na urgência, aquele do plano de saúde que você não escolhe porque ele é o melhor profissional, mas é porque ele está lá na sua cadernetinha do plano de saúde, é ele que você vai ter que escolher. Então, quando a gente faz essa reviravolta, né, do paternalismo médico para o médico de plano de saúde, no primeiro momento a gente... Tá bom, a minha tá aqui. No primeiro momento a gente releva a autonomia do paciente e parece que a gente quase esquece da autonomia do médico, né? Eu acho que o que a gente está fazendo ultimamente é justamente trazendo de volta essa autonomia. A gente não fala mais, portanto, nem em autonomia do médico ou autonomia do paciente, mas nós falamos em autonomias, porque nós precisamos que essas autonomias elas sejam trabalhadas em conjunto, nós precisamos que elas sejam consideradas, cada uma, né, dentro na prática, de acordo com as suas possibilidades, mas elas têm que ser reconhecidas em conjunto. E aí, Cláudia, nós precisamos reconhecer também vulnerabilidades no plural. Porque quando a gente reconhece a autonomia do paciente, parece que é só ele vulnerável nessa situação. Claro, eu não tenho dúvidas de que ele é o vulnerável informacional. Ele não tem conhecimento técnico, né, das questões. Eu não sei se tecnicamente é adequado ou não é adequado fazer um exame. Eu não sei se é adequado ou inadequado tomar um medicamento, né? E nem vou entrar aqui nas discussões dos tribunais aí e das faculdades do WhatsApp, não, né? Nós estamos falando lá no momento prático da relação médico-paciente. Mas percebam que não é só o paciente que é vulnerável nessa situação, né? Nós temos muitas vezes, e a gente está vivendo isso agora na pandemia, a vulnerabilidade dos médicos, dos profissionais de saúde. Então, o que nós vivemos hoje na relação médico-paciente é a necessidade justamente de equalizar autonomias e vulnerabilidades. Do ponto de vista prático, a forma que eu tenho de resguardar direitos, de comprovar boa prática médica, de comprovar exercícios de autonomias e, portanto, de reconhecimento dessas vulnerabilidades, se faz através, né, você já disse aí, do termo de consentimento livre e esclarecido. O TCLE, que é assim que a gente fala, né? TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido, ele é a forma, e ele não precisa ser escrito, mas a gente do direito recomenda que ele seja, até para facilitar uma prova futura, né? Mas ele é o documento, ele é o procedimento de obtenção de consentimento, de exercício, portanto, de autonomia nessa relação, que é essencial para que a gente consiga trabalhar depois, principalmente para fins de responsabilidade civil, já que nós precisamos de provas, né, Cláudia? A gente precisa de ter provas do que foi que aconteceu, se você explicou, penso na prática médica, né? O médico explicou, falou quais eram as alternativas, deu a opção para o paciente, falou, olha, isso aqui é um tratamento experimental, mas você pode fazer, mas os riscos são esses, e que fique demonstrado ali também que o paciente compreendeu e que ele, então, exerceu a sua autonomia. Eu acho que o TCLE é um documento, é um procedimento de obtenção de consentimento extraordinário. Ele é previsto, né, inclusive toda a regulamentação dele pelo CFM, o CFM explica como ele deve ser feito, e nós também temos, porque ele é muito utilizado, né, ele até surge muito em razão das pesquisas com seres humanos, né? Então nós temos as resoluções 466 e 510 do Conselho Nacional de Saúde, que também vão explicar esse processo de obtenção do consentimento. Agora, nós estamos, por exemplo, nesse momento, vivendo uma pandemia. Então, nós não estamos em momento ordinário da relação médico-paciente, né? Nós estamos num momento extraordinário.
E aí o que acontece? Tudo que eu disse até agora é muito possível diante de um momento ordinário. Em momentos extraordinários, e eu acho que é muito esse o nosso papo aqui, né? O que nós vamos fazer com isso na prática, né? Eu trouxe da outra vez, eu queria trazer hoje de novo, né? O artigo que eu escrevi com a professora Maria de Fátima, né? Esse livro aqui, ó, né? Que foi organizado pelo IBERC, né? É uma obra do IBERC, organizado pelo Nelson Rosenwald, pela Joiciane e pela Luciana Dadalto, no qual eu e a professora Maria de Fátima temos um artigo trabalhando sobre o TCLE e a responsabilidade civil médica. E lá nós trazemos, nós fizemos, né, a discussão de um ensinamento do professor Carlos Maria Romeu Casabona, que é o nosso maestro, né, como a professora Maria de Fátima gosta de dizer, espanhol, né? E ele é espanhol. E ele diz o seguinte, que no caso de pandemia, epidemia ou doenças infecto-contagiosas, é dispensado o TCLE. E é dispensado por quê? Porque especificamente nesse momento, isso não é regra, isso é uma exceção, né? Especificamente nesse momento, o médico ele tem que dar prevalência ao interesse público do que ao interesse particular ali da parte. Como eu estou reafirmando, não é regra. A gente não pode partir daquela falácia que sempre o interesse público vai prevalecer. Não, não é isso, viu, Cláudia? Pelo amor de Deus, não é isso. O que nós estamos defendendo aqui é que em situações específicas, como essa que estamos vivendo, nós podemos ter dispensa de TCLE, mas é sempre que tem que ter? Não. Por exemplo, na notificação, a notificação da doença não depende. Se a pessoa chegou lá, fez o exame, deu positivo, vai ser notificado, sem a anuência dela. E é justificado isso por quê? Pelo interesse público. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a utilização, por exemplo, de ventiladores, né, de intubação, não entra nessa espécie. Entra na espécie do termo de consentimento. Entra na esfera das autonomias. Não entra aqui na esfera fora da autonomia. Então, acho que é muito importante que a gente compreenda isso. Agora, se aquele paciente ele está colocando em risco outros pacientes, uma outra situação que cause risco a terceiros, aí o médico pode intervir ainda contra a autonomia desse paciente. Agora, se for uma decisão individual, como, por exemplo, o uso do respirador e etc., ele pode deixar consignado no termo de consentimento ou em diretivas antecipadas de vontade, né, que ele não gostaria de utilizar. E isso tudo a gente volta lá. Nós estamos falando de autonomias, nós estamos falando de boas práticas médicas, né? E vamos pedir, médicos, por favor, registrem isso, né? Para que nós possamos... Isso é importante para eles mesmo, né? Justamente. Né? Eu falei isso com você da outra vez e vou repetir. O termo de consentimento livre esclarecido, porque toda a construção da autonomia, desde o relatório de Belmont, ele vem sendo, na bioética, né, ele vem sendo em prol do paciente, sabe? Em prol daquela pessoa que está ali utilizando-se da prática médica. Só que, Cláudia, eu tenho defendido e parece que nós estamos visualizando isso muito na prática. Nós estamos trabalhando hoje muito mais com a autonomia médica ou na ideia de equalizar essas autonomias, não só fazer prevalecer a autonomia do paciente. Então, o que acontece? O TCLE, ele não é mecanismo só de exercício de autonomia do paciente. Ele é um mecanismo, sim, de exercício da autonomia do médico, portanto, da prova, da boa prática médica. Isso é essencial, isso eu acho que nós não podemos deixar de ouvir. E eu disse para você da outra vez, lá na UFOP, sempre que sou chamada ao curso de medicina, o professor André, eu vi, ele entrou aí, não sei se ele ainda está aí, mas o professor André, ele organiza lá a Liga de Medicina Legal, sempre que eu sou chamada lá, eu falo com eles, olha, nós precisamos trabalhar o termo de consentimento livre esclarecido como um mecanismo de prova da boa prática médica. Ele é em benefício do médico. É isso que eu e a Fatinha também defendemos aqui nesse artigo. Né? Inclusive, na hora... Ei, André, isso aí. Então, nós defendemos justamente isso. Inclusive, na hora de se determinar se a obrigação que o médico está assumindo é de meio de resultado.
Mas isso vamos deixar para falar depois, tá? Porque aí eu acho importante isso para que as pessoas não confundam responsabilidade objetiva com assunção de obrigação de resultado. Aí a gente fala daqui a pouco sobre isso. Então, acho que é muito importante a gente frisar. Peraí que tem uma pessoa perguntando, o TCLE para cloroquina. Não quero falar de cloroquina. Exílio profissional de possíveis responsabilidades futuras? Olha, eu acho que a gente pode até pensar já começar a caminhar para a MP 966. Porque eu acho que ela ajuda a gente a responder essa pergunta que foi feita aí. Eu perdi o nome da pessoa, eu li a pergunta, mas eu perdi o nome da pessoa. Nossa, chama gato mais cachorro. Deve ser alguma coisa, né? Mas está escrito essa pessoa que fez a pergunta. Muito interessante a pergunta, mas é assim que está o nome aqui. A gente tem que respeitar os nomes sociais, não é? Então, o que acontece? Nós estamos falando de responsabilidade civil. Então, vamos lembrar dos elementos da responsabilidade civil para a gente chegar na MP 966. E aí eu gostaria de falar, vou anotar aqui para falar sobre a tal da cloroquina. Não queria falar, mas enfim. Porque é muito polêmico e eu estou fugindo de polêmica ultimamente. Então, vamos lá. Ultimamente não, sempre. Não sou muito das polêmicas, não, mas enfim. O que acontece? Eu acho que algumas pessoas vão falar mentira, até deve ser mentira mesmo, mas vamos lá. O que acontece? Então, a gente entendeu a relação médico-paciente, a gente entendeu o papel do TCLE, agora vamos pensar isso sob o ponto de vista da responsabilidade civil. E aí nós estamos falando da responsabilidade civil em geral. Conduta, nexo e dano, tá certo? Conduta culposa ou não. Mas eu não vou trabalhar com isso ainda. Ação ou omissão, o médico pode agir, ou ele pode ser, ele pode agir e causar um dano, ou ele pode se omitir e causar o dano, certo? E aí a gente entra na questão da culpa. O elemento culpa, ele foi por muito tempo mais valorizado na responsabilidade civil. Tanto que com a evolução das relações e a necessidade de se trabalhar direitos coletivos e individuais homogêneos, nós acabamos evoluindo aí para a responsabilidade sem culpa ou com culpa presumida, chegando à responsabilidade objetiva. Hoje nós temos a responsabilidade, portanto, subjetiva e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, gente, não significa que ela não tenha culpa. Né? Ela tem a culpa, mas nós não precisamos provar a existência dessa culpa para a configuração da responsabilidade. E aí, nós vamos ter que trabalhar com o artigo 927, parágrafo único. Né? Quando a lei assim determinar, a lei diz, nesse caso a responsabilidade é objetiva, ou nós vamos trabalhar com a esfera do risco da atividade. Risco, né? E lembrando que quando a gente trabalhar com a responsabilidade civil subjetiva, nós estamos trabalhando com a culpa. Você já disse, Cláudia, no início, a culpa é a negligência, a imprudência, a imperícia e o dolo. Diferente lá do direito penal, que a gente tem os crimes, né? Culposos e dolosos. Aqui no direito civil, os ilícitos culposos, eles são lato sensu, né? Então, a partir disso, eu não preciso ficar diferenciando, a não ser para fins de prova, quando eu precisar provar essa culpa. Se foi um dolo, a vontade de atingir o resultado, ou se foi, e na seara médica, geralmente nós vamos trabalhar com a imperícia. Por isso que você falou que nós precisamos de uma perícia médica para comprovar essa imperícia. E aí nós vamos ter vários desdobramentos de prova em relação a isso, porque quem faz a prova de que um médico não foi perito é outro médico. Né? E aí a gente pode lidar na prática com conspirações do silêncio. Mas a gente tem, né, claro, no meio processual, o assistente de perícia, nós temos várias formas. Está vinculado, né, a perícia. Justamente. Né? Eu tenho um pouco de ressalva em relação a isso, até porque ele não pode julgar de acordo com o conhecimento que ele tem, né? Mas é muito complicada essa situação do ponto de vista processual, mas é isso que diz o nosso Código de Processo, né? O juiz não se vincula à perícia.
sem cortar o seu raciocínio, mas eu já vi um caso que me chamou muita atenção, que a perícia ela foi totalmente desfavorável aos autores, e o juiz, assim, a gente conseguia ver na sentença dele que ele foi tomado pela emoção do caso, né? Que realmente é muito comovente, e tomado por essa emoção do caso, ele decidiu. Pois é, Então, então isso pode assim, ser muito grave também. é muito complicado, porque nós estamos trabalhando com processos, com vidas, com situações subjetivas, né? Mas, enfim, é isso que diz o nosso código de processo. Eu estou dizendo isso porque eu trabalho a questão da perícia médica na avaliação da deficiência, né, das pessoas, da capacidade civil, né? E Ah, a gente vê muitos problemas quando o juiz não ouve a perícia. Mas, enfim, né? Acho que é outro tema. Vamos fazer uma live sobre perícia médica, tá bom, nós Cláudia? já tem outro caso sobre isso, viu? Justamente, já temos várias coisas para discutir. Pois é. Bom, então eu vou pular um pouquinho o nexo e a gente vai direto lá para o dano, né? O dano, ele pode ser o dano material ou o dano extrapatrimonial. O dano patrimonial é aquele que eu consigo mensurar em valores e consigo, uma vez pago esse valor, voltar ao status quo ante, né? Uhum. No caso de é, é, Dano extrapatrimonial. danos, né, na relação médico-paciente, isso vai se verificar quando a pessoa geralmente deixa de trabalhar, que a gente consegue fazer perdas e danos, então a gente consegue mensurar nesse âmbito. Mas na relação médico-paciente, geralmente os danos eles são de cunho extrapatrimonial, né? E aí, eu queria dizer para vocês que eu trabalho há muito tempo com os danos extrapatrimoniais como danos morais. Diferente, tentando afastar a jurisprudência do STJ, que fala muito em dor, sofrimento, tristeza, né? E trabalhando com a violação do direito de personalidade como configuração desse dano. Acontece que o professor Nelson Rosenwald, esse ano mesmo, ele publicou um artigo no Migalhas, e ele já vem falando isso em palestras e nas lives dele também, que ele tem revisitado a questão do dano extrapatrimonial. Porque, na verdade, ele reconhece 4 espécies do dano extrapatrimonial. Ele reconhece o dano à imagem, que eu posso ter na relação médico-paciente, o dano estético, que eu provavelmente vou ter na relação médico-paciente, principalmente quando for cirurgia plástica, essas coisas, né? Aham. Violação de direitos existenciais em geral e o dano moral específico. Então, eu queria indicar mesmo que todo mundo que se interesse por responsabilidade civil, que leia esse artigo, tá no Migalhas, só digitar lá no Google, Nelson Rosenwald, dano extrapatrimonial, migalhas, tô dando as palavras-chave. Vai sair lá. O artigo dele é muito interessante para que vocês compreendam essa visão. E aí a gente consegue afastar a súmula do STJ que trabalhava a possibilidade de você ter dano moral acumulado com dano estético, porque realmente pode pela teoria do Nelson, né? E pela teoria que eu sempre defendi, eu tinha uma dificuldade, porque na verdade o dano estético estaria dentro do dano moral se ele é violação de direito de personalidade, já que a imagem, né, a figura estética da pessoa é espécie de dano moral, na minha visão. Então, eu tenho refletido aí sobre essa nova concepção do professor Nelson. Acho extremamente importante que a gente possa revisar os nossos posicionamentos e avançar neles, principalmente na área médica. E aí, veja, se nós reconhecemos a possibilidade desses 4 tipos de dano, nós temos um aumento. Ei, Fabrício, nós temos um aumento de possibilidade de responsabilidade, de mensuração dessa responsabilidade até pecuniariamente, né? Mas enfim. Uhum. Então a gente tem a conduta, a gente tem o dano, e aí a gente chega num elemento que me parece que é um elemento muito importante hoje, obrigada, que é o nexo de causalidade. Porque não sei. É uma reflexão que eu, a professora Maria de Fátima e o professor Bruno também estamos fazendo lá no CEBID. Será que, de fato, nós, né, que somos aplicadores aí da responsabilidade civil, intérpretes da responsabilidade civil, estamos aplicando a teoria de nexo causal adequada e conforme prevista no Código Civil? Bom,
O estudo que eu e a professora Maria de Fátima e o professor Bruno fizemos foi com base, claro, no artigo 403 do Código Civil, né? Nos parece que lá é reconhecida a teoria da causalidade necessária. A teoria da causalidade necessária, ela exige que nós tenhamos a prova do efetivo evento que causou com eficiência o resultado. Significa que eu não posso partir de pressuposto de que normalmente nesse caso foi essa a situação que gerou o resultado. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que comprovar no caso concreto, aí, Cláudia, no processo... Causa direta e imediata, né? Democraticamente, com a paridade de armas das partes, com a avaliação das perícias, com, né, das provas documentais, das provas testemunhais, das audiências, com as oitivas das partes. Então, quer dizer, nesse processo democrático, sem pré-concepções, então, no caso concreto, eu tenho que avaliar o fato concreto, então, quer dizer, a conduta omissiva, comissiva, culposa, né, em lato sensu, que gerou o dano. Então, se a gente não fizer essa aplicação dessa teoria nos termos do artigo 403, nós vamos achar que, essa conduta do médico geralmente causa dano, então aqui, ó, nexo de causalidade. Não. Pressupostos, né? Não. Então, nós que advogamos ou para os pacientes ou para os médicos, ou nós que vamos julgar, que vamos dar pareceres como Ministério Público, enfim, né? Nós que somos operadores aí dessa máquina, né, do direito, nós precisamos aplicar esse artigo 203 com responsabilidade, 403 com responsabilidade, aplicando a teoria da causalidade necessária como, de fato, ela foi feita. E aí eu vou caminhar para a MP 966, a gente já entra na pandemia e a pergunta que foi feita lá sobre a cloroquina também. O que acontece? Nós estamos, então, vivendo um momento de pandemia e as pessoas estão muito preocupadas com as responsabilidades dos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente. Justíssima. É mundial essa preocupação, principalmente no momento em que a gente acompanhou o grito dos profissionais da saúde na Itália, o grito dos profissionais de saúde na França, nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil. Falta isso, falta aquilo, não temos condições, falta leito, falta... contaminações, né, Yara? Muitas contaminações, equipe reduzida, decisões a serem tomadas, pressão, né, que pode sim colocar o julgamento em questão, né? Ei, Marina é lá de Tavira. Saudade de você, menina. Ai, Marina. Também saudade de você, viu? Ela também. Então, o que acontece? Nesse momento que a gente vive, é claro, é normal, né? Eu acho que é até necessário que a gente fale, olha, vamos tentar resguardar o profissional de saúde. E aí, eu e a professora Maria de Fátima, o professor Bruno e eu, nós trabalhamos a questão da MP 966. Ela não se aplica a todos os médicos e médicas, acredito, mas ela se aplica àqueles que forem agentes públicos. Então, os profissionais de saúde que trabalham no SUS, né? E aqueles que, em que pese trabalhem em serviços particulares, estarão ou estão prestando serviços para o SUS. São agentes públicos, lá todos são. E aí, o que a MP fez? A MP 966 de 2020, né? O que ela fez? Ela disse que o profissional de saúde, ou agente público, ele só seria responsabilizado no caso de dolo ou erro grosseiro. E aí, Cláudia, o que a gente acabou de falar? Que os elementos subjetivos da conduta de responsabilidade civil são a culpa lato sensu. Culpa é negligência, imprudência, imperícia e dolo. Aonde que está o erro? O erro não está aqui. Na teoria dos atos, ela não está aqui. Outra coisa. Ela está lá no vício do consentimento. Cláudia, meu Deus do céu, quem foi
o auxílio... Vou falar, eu disse há pouco que eu não gosto das polêmicas, mas lá vai. Quem foi que assessorou juridicamente a edição dessa MP? Foi a mesma pessoa, ou foi o mesmo conjunto de pessoas que alteraram a lei de introdução às normas do direito brasileiro, incluindo essa mesma previsão de erro grosseiro. Gente, erro é vício do consentimento. Não está dentro da culpa, não é negligência, não é imperícia, não é imprudência. Nem dolo, já que o dolo é. E tem mais. Se nós estamos trabalhando com agentes públicos, a responsabilidade... E aí eu acho que eu devia ter falado da responsabilidade objetiva antes, mas vamos falar depois. Nós estamos trabalhando aqui com a responsabilidade objetiva do Estado e a responsabilidade subjetiva desses agentes, que, segundo a MP, somente será reconhecida se por dolo ou erro grosseiro, enquanto nós entendemos por erro ou culpa. Dolo ou culpa, nada de erro. Não tem erro. Erro é elemento subjetivo lá do ato como vício do consentimento. Erro é falsa percepção da realidade. Enfim. Aí o que acontece? O STF, em 2015, ele firmou a tese da dupla garantia. Né? Isso significa o prejuízo que qualquer pessoa sofre, inclusive, por exemplo, em pandemia, né? Numa situação de relação médico-paciente, deve ser cobrado diretamente do Estado, então daquele que tem responsabilidade civil objetiva, e depois o Estado entra com a ação de regresso. Se eu retiro a possibilidade de existir responsabilidade do agente, eu automaticamente retiro a responsabilidade do Estado, porque o Estado vai pagar e ele não vai poder entrar com a ação de regresso. Então, eu estou onerando o Estado. Vocês compreendem que isso é inconstitucional? Mas, enfim, você está ferindo o artigo 76, parágrafo 6º. Mas não foi isso que o STF entendeu. Então, tem gente que não quer discutir mais que o STF entendeu. Não, gente, o STF entendeu, mas eu não concordo, né? Tudo bem, é direito, na argumentação jurídica é isso. Mas o STF, agora, dia 21 de maio, não foi isso? Julgando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ADIs conjuntas sobre essa MP, né, chegou à conclusão, aplicando o princípio da autocontenção, que no caso de dúvida sobre a eficácia ou benefício da medida a serem implementadas, o agente deveria se abster, deveria se omitir, sob pena de responsabilidade. Então, ele disse que quando a MP fala dolo ou erro grosseiro, quer dizer isso, quer aplicar o princípio da contenção. Nós já podemos, então, a partir dessa breve explicação, chegar lá na cloroquina, né? A cloroquina, para fins de Covid-19, não é um medicamento reconhecido do ponto de vista da literatura médica como aplicável. Ele tem testes fase 1, tem testes fase 2, né? Tem um procedimento, né? Estão fazendo pesquisa sobre isso. Mas a OMS retirou dos seus protocolos, sim, mas continuam se fazendo pesquisa. Aqui na Fiocruz do Amazonas estão sendo feitas pesquisas sobre a viabilidade. Esse medicamento, hoje, o que se sabe do ponto de vista da literatura médica, pelo menos o que eu estudei, é que ele é aplicável, indicado com todas as suas... todos os seus problemas de como é que chama? Efeitos como é que chama, Cláudia? Colaterais? Colaterais, obrigada. Todos os seus efeitos colaterais às pessoas que têm doenças imunossupressoras, como lúpus, por exemplo, né? Mas não há comprovação de que ela é eficaz no caso de cloroquina. No caso de Covid, a cloroquina não é ainda comprovada. Então, vamos lá. De acordo com a MP 966, se o médico indicar a cloroquina e ele for agente público, ele não está cumprindo o princípio da autocontenção. Por quê? Porque há dúvida acerca da sua eficácia. E se há dúvida acerca da sua eficácia, gente, princípio da precaução da bioética. Se eu não sei o resultado, eu não vou aplicar, né? Agora, a pergunta que foi feita é: e se o paciente quiser? Bom, se o paciente quiser, nós temos duas situações. O médico, ele tem o direito à objeção de consciência. Se ele não acreditar que aquilo vai ser bom, ele pode realmente falar: olha, não vou aplicar. E aí que tudo isso conste, né, do TCLE.
ou o médico pode ser daqueles que falam, acho que a gente pode tentar e tudo mais, que ele conste, então, do TSLE, que ele explicou que era experimental, que é aquilo que se trabalha, o professor Pedro e o professor Roberto, inclusive o professor Roberto lá da UFOP trabalha muito a questão, né, dos medicamentos off-label e da responsabilidade civil em relação a esses medicamentos. Off-label, gente, significa fora da lista, né? Fora da lista da Anvisa de medicamentos indicados para aquela situação, né? Então, ainda tem um problema, né? Tem que saber em qual momento que você vai, né, médico, profissional da medicina, vai conseguir obter esse consentimento desse paciente, porque dependendo do estágio de evolução, qual discernimento será que ele tem naquele momento? Né? Cláudia, ele tem que ser prévio. Esse consentimento ele tem que ser prévio. Ele tem que ser no momento em que a pessoa pode manifestar a sua vontade de forma discernida. Se ele for no momento em que a pessoa não tem discernimento, nós não vamos entender que essa manifestação de vontade é válida, né? Bom, então, assim, o tempo que a gente tem aqui, já que eu quero falar ainda da responsabilidade objetiva e subjetiva, né, e da obrigação de meio de resultado, eu acho que é esse. Eu acho que é essa resposta que a gente poderia, que tudo fique bem registrado no TSLE. Olha, o paciente pediu, eu estou aqui exercendo a medicina dessa forma, eu estou amparada nesses estudos, eu estou explicando essas consequências, e etc, etc, enfim, né? Eu acho que o mais importante é que toda essa relação esteja bem registrada no prontuário, que é um documento essencial para a prova, para nós utilizarmos como prova, ou em defesa, né? Ou em acusação, mas que então ele seja um documento bem feito. É muito importante, às vezes eu lido na prática com não, eu não acho que você está transferindo, a mesma pessoa está falando, você está transferindo a responsabilidade para o paciente. Não, eu não tô defendendo que a gente está transferindo a responsabilidade para o paciente. O que a gente está fazendo é informando. E ele, dentro da autonomia, é aquilo que eu estou dizendo. A vulnerabilidade não é só do paciente, a vulnerabilidade é do próprio médico. Ele está ali, ele está explicando, olha, eu acho que você não deveria fazer, mas olha, é isso, é possível, tem esse estudo, tem aquilo outro. Porque senão é um paternalismo extremamente exacerbado. Você vai acabar considerando que a pessoa não tem capacidade nenhuma de decidir acerca da sua vida. Então, vamos sair da cloroquina, que é muito polêmica, vamos para o próprio respirador. Vamos para o próprio respirador. Não quero utilizar o respirador. Querido, deixa eu te explicar. É a forma que a gente vai ter de salvar a sua vida. Mas eu não quero porque eu vejo no fio aquele tubo enfiado na minha garganta. Minha mãe tá aí assistindo, era uma das que falava isso. O dia que precisou, usou e tá aí viva, graças a Deus. Então, quer dizer, explicar, dar para a pessoa a possibilidade de compreender aquela realidade. Então, assim, não adianta chegar e falar assim, porque eu estudo clínico 965022. Não, gente, explicar com a linguagem que a pessoa vai conseguir entender, né? Eu fiz lá na UFOP um estudo sobre o TSLE. Que bom, Alain. Eu fiz um estudo, eu e duas alunas, né, uma do mestrado, a Josi, e a Lohane, que era minha aluna de graduação à época, nós fizemos uma pesquisa empírica na Santa Casa de Ouro Preto, justamente para verificar como que era a aplicação do TSLE lá. E o que a gente chegou à conclusão no final? Que ela era adequada, mas que para as pessoas de baixa escolaridade, os termos e a forma com que aquele TSLE estava sendo aplicado não estava bom. Então, o que a equipe clínica, né, e a diretoria chegaram à conclusão? Que quando se verificasse que a pessoa não estava compreendendo, que haveria outros profissionais para explicar para aquela pessoa. Gente, e olha, a Santa Casa tem SUS, então quer dizer, é possível. As pessoas estão, os profissionais de saúde estão preocupados com isso, né? Mas a gente está vivenciando uma modificação desse tipo de entendimento, né? Porque a gente ainda tem um resquício, sim, da relação médico-paciente paternalista, a gente ainda fica confiando ou esperando que tudo venha do médico, e a gente também tem que tomar o nosso papel de protagonista das nossas decisões, claro, com responsabilidade, né? E é aquilo que eu venho dizendo desde o começo. Tentar o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio na vida, né?
O equilíbrio da vida. O equilíbrio da vida é tudo. Não, então, a minha mãe linda, a minha mãe tá falando, mas os médicos não devem ter muito tempo para esclarecimentos. Não, e isso não é só na época de pandemia, eu acho que é em qualquer momento. Imagine perícias do INSS, situações que a gente sabe no SUS, que tem consultas que duram 10 minutos, né? Então, a gente precisa, na verdade, e eu acho que a pandemia está até mostrando isso para a gente, que nós temos que valorizar. Os próprios médicos têm que lutar pela possibilidade deles terem uma consulta maior, porque isso reverbera na responsabilidade deles. Se eles não conseguirem mostrar que eles explicaram, que eles falaram dos riscos, das consequências, eles podem ser responsabilizados lá na frente. Então, é isso que eu também estou dizendo aqui desde o começo. A gente tem que conscientizar não só os pacientes dos seus direitos, mas principalmente os médicos dos seus direitos. E que eles são exercidos a partir do momento, né, que nós temos essa possibilidade de manifestação de vontade. Professora Lourdinha, bom dia! Obrigada, aqui. Realmente, muitos profissionais trabalham em vários hospitais, não apenas os médicos, né? Você tem o plantonista, o técnico de enfermagem que trabalham em hospital, fisioterapeuta. Realmente são várias situações que tangenciam, né, essa realidade, né? Cláudia, então eu acho que a gente pode encaminhar aí rapidamente para falar da responsabilidade objetiva e subjetiva e da obrigação de meio de resultado, para a gente finalizar com a diferença da obrigação, da responsabilidade do médico e do paciente, do hospital. Pode ser? Que acho que é isso que a gente tem que fazer nesses últimos minutos. Bom, o que acontece? O médico, o profissional da saúde, sempre, eu fiz isso da outra vez, vou fazer de novo, sempre responde subjetivamente. Sempre. Qual é o fundamento? A relação ela é contratual, né? A partir do próprio TCLE, ela é uma relação contratual. Então, a gente vai aplicar o Código Civil na sua relação, na sua questão da responsabilidade contratual, mas nós vamos aplicar o CDC também, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 4, tá certo? 4. Observação. O Código de Ética Médica não permite aplicação do CDC. Né? Mas do ponto de vista jurídico, nós não temos como nos afastar, porque há a configuração do fornecedor de serviços e do paciente ali como a pessoa que recebe esse serviço. Então, dentro do CDC, a gente não tem como fugir. Então, nós vamos aplicar, sim, o artigo 14 e as questões contratuais. E aí, por ser uma relação contratual e que muitas das vezes é provada pelo próprio TCLE, né? A gente pode pensar, e a obrigação que o médico assume, qual a consequência disso na responsabilidade? É porque nós temos aí uma teoria que ela ainda é dominante, que no caso de cirurgias plásticas estéticas, a responsabilidade a obrigação do médico seria de resultado. Enquanto que nos outros procedimentos, ela seria de meio. Isso significa que, para que eu pudesse ter a responsabilidade do médico diante do não cumprimento do resultado, só se a obrigação fosse de resultado. E aí eu comprovasse o quê? Que apesar dele ter desprendido todos os meios necessários, ele não conseguiu alcançar o resultado que ele prometeu. Cláudia, isso significa que a responsabilidade do médico transmudaria-se em responsabilidade objetiva? De forma alguma, gente, pelo amor de Deus. Acontece que a prova é mais fácil ou é mais objetiva. Presta atenção, não é a responsabilidade que é objetiva, é a prova que é objetiva. Eu prometi o resultado X, não alcancei objetivamente, você não alcançou a obrigação, portanto, haverá, né, eu estou pressupondo um dano e esse dano geraria responsabilidade civil. Isso é mais fácil de provar. Diferente da responsabilidade, da obrigação de meio, onde eu tenho que comprovar que ele não aplicou o meio adequado.
Se ele alcançou o resultado ou não, não importa nesse caso, tá certo? Agora, se a gente tivesse uma teoria psicológica para poder provar, né? Eu acho que isso e a seria. gente volta na discussão da perícia, Cláudia. A gente volta na discussão da perícia, nós vamos fazer uma live sobre isso. É, Nós voltamos à discussão da perícia, da problemática prática que nós temos com isso, né? E aí, eu queria, né, deixar aqui meu descontentamento com essa teoria que vem sendo aplicada, porque para mim, e eu defendo isso com a professora Maria de Fátima, já defendi isso desde lá da época do meu mestrado, que a obrigação, se ela será de meio ou de resultado, não depende do tipo de ação que o médico vai fazer ou do tipo de procedimento que ele vai fazer. Vai depender do que ele assumir como responsabilidade no TCLE. Então, aham. se é cirurgia plástica, se é intervenção de Covid, se é uma cirurgia emergencial ou se é uma cirurgia eletiva, não importa isso para determinação de obrigação de meio ou de resultado. O que nós vamos precisar é que o médico, quando, e a de resultado é a exceção, que ele assuma isso no TCLE. Agora, o que nós vamos recomendar para ele? Não faça isso. Porque da mesma forma que o advogado, a advogada não pode prometer causa-ganha, né? O médico também não pode prometer resultados. A cura, a melhorar a situação. Não, gente, ele vai estar. O que ele tem que prometer é aplicar todos os meios que ele tem de conhecimentos e técnicas e exames e etc. Tudo que ele tiver ao poder dele ali para melhor atender. Isso é a obrigação de meio. É isso que ele pode prometer. Agora, ele pode prometer o resultado? Pode. Poder pode. Mas olha aqui, não faça. Porque se você prometer o resultado e não alcançar, e resultado é subjetivo... O que eu acho complicado é o fato da ausência de prova escrita desse documento. Agora nós sabemos, né, da questão da pandemia, toda essa discussão, mas por mais que ele possa ser verbal, como que eu vou conseguir provar isso na prática? Se ele não estiver lá, e muito bem escrito, inclusive, com letra, né? Aí eu fico pensando, se a gente não conseguir fazer isso por escrito, que é o ideal, né? Aí vai ter que ter o acompanhante, mas aí o acompanhante geralmente é familiar, vai estar impedido de prestar depoimento como testemunha. Pode ser que quem esteja acompanhando a consulta seja uma secretária, ou uma enfermeira, ou uma técnica que estarão de algum modo subordinado ao médico ou não, com aquele temor reverencial que dificultará a prova, né? Então, realmente, eu ainda acho que nós precisamos fomentar a cultura de se fazer o TCLE por escrito, sabe? De compensação, seja ele verbal ou escrito, pois o TCLE não é um contrato. Não, Fabrício. Fabrício. Não, né? É o Jadir que falou. É porque eu tinha lido uma mensagem de Fabrício. Jadir, na verdade, o TCLE, ele não é um contrato propriamente, mas ele é um acordo de vontades, né? E ele é uma das provas de que a relação médico-paciente é uma relação contratual. Entendeu? Então, assim, não importa para sua validade e existência a forma. Isso, com certeza, ele pode ser feito por escrito, ele pode ser feito oral, ele pode ser gravado, ele pode ser por áudio, podcast, não tem problema. Agora, nós acreditamos que quando ele é verbal, sem nenhuma comprovação, seja ela gravação, seja ela por escrito, nós vamos ter problemas de prova na prática, porque nós dependeríamos, nesse caso, de provas testemunhais que são extremamente frágeis, a gente sabe disso, né? Volta para a responsabilidade objetiva do hospital. 5 minutos. Então, alguma dúvida de que a responsabilidade do médico, independente do tipo de obrigação, é sempre subjetiva? Não. Então, vamos à responsabilidade do hospital. O hospital, diferentemente, nós vamos trabalhar com a responsabilidade objetiva. Sempre não. Vamos lá. Nós temos 3 situações para a responsabilidade do hospital. A regra é a aplicação do caput do artigo 14 do CDC, cumulado com 927, parágrafo único do Código Civil. A lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, determina que a obrigação que a responsabilidade do hospital é objetiva. Significa que eu não tenho que provar culpa? Não, gente, não. Significa que eu não tenho culpa nessa situação? Não. Eu não tenho que provar a culpa, tá certo?
Só que a gente tem que lembrar que as clínicas e hospitais, elas têm serviços fins e serviços meio, né? Qual que é a finalidade do hospital? É prestar ali o serviço de hotelaria, de alimentação, né? Agora, centros cirúrgicos, consultas, podem ser a atividade finalística daquela clínica ou daquele hospital ou não. Pode ser que eles loquem o espaço para que médicos profissionais liberais, não seus empregados, ali trabalhem. Quantos são os médicos que não têm Vínculo, né? centros cirúrgicos para realizar as suas atividades e que precisam, então, locar? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Quando o médico for empregado do hospital, o hospital vai continuar respondendo objetivamente. A gente pode aplicar mais ou menos aquela mesma teoria da dupla garantia, né? A vítima, vamos dizer assim, né, da responsabilidade civil, ela busca objetivamente a responsabilidade do empregado e ele, então, entra com a ação de regresso contra o médico. Para a responsabilidade do hospital, objetiva, eu não preciso provar a culpa do hospital, né? Porque ele responde pelos atos do seu empregado. E quando eu entro com a ação de regresso do hospital para o médico, aí sim eu vou ter que provar a culpa dele aqui, lato sensu. Agora nós temos uma outra situação, que é a última que a gente vai trabalhar, que é quando o médico não for empregado. Aí, nesse caso, o STJ, vou até indicar aqui um RESP para vocês, que é o 908-359, RESP 908-359, é uma decisão que eu tenho aqui como paradigma dessa situação, em que só haveria a responsabilidade do hospital se fosse comprovado que ele tinha responsabilidade pela ação do médico. E não tinha, porque ele não era o quê? Empregado. Então, quem responde por qualquer dano? O próprio médico. Agora, se houve falha no centro cirúrgico, faltou alguma coisa lá, sei lá, um instrumento, ou faltou alguma coisa, teve algum vício no serviço de hotelaria, de alimentação, aí sim o hospital responderia. Mas, por quê? Porque é a atividade fim dele. Aí nós voltamos no caput do 14. Agora, não sendo empregado, quem responde é o próprio médico de forma subjetiva. Aí nós não teremos responsabilidade objetiva. Como será o amanhã, Cláudia? Oi? Como será o amanhã? O áudio ficou meio ruim. Como será o amanhã dessa Como será o amanhã, responsabilidade? exatamente. Como será o amanhã? É possível essa resposta, Yara? Impossível, né? Eu acho que a Mas gente trabalhou pode aqui fazer várias para ter um amanhã melhor, né? Eu acho que a gente trabalhou várias modificações e várias questões que nós estamos buscando modificar. Na relação médico-paciente, nós discutimos bastante aqui o TCLE, o que a gente acha que ele deveria ser, né? Nós discutimos a questão da obrigação de meio de resultado. Eu acho que tudo isso faz parte né? do que a gente gostaria que fosse no amanhã, né? E se for assim no amanhã, nós teremos mais segurança jurídica, tanto para o paciente como para quem? Para o próprio médico. Eu acho que a gente tem que lutar para tentar equalizar essas questões. E eu diria, Yara, ainda mais, nós possamos fazer esse trabalho mais vezes e levar esse trabalho para que as pessoas, não apenas para quem é do direito, tá? Mas para aquela pessoa que você disse que procura a Santa Casa e que não conhece os termos técnicos, mas que precisa ter ciência dessa realidade, né? Então, o conhecimento ele tem que chegar para todo mundo, para que nós possamos, inclusive, defender que tenhamos mais profissionais, para que eles não fiquem sobrecarregados, né? Para que possam fazer esse trabalho com a qualidade desejada, esperada e necessária. Não é verdade? Gente, eu queria agradecer muito todo mundo, viu? Eu queria muito agradecer todo mundo que assistiu, que comentou. Queria muito te agradecer, Cláudia, pela oportunidade. Nossa audiência aí foi linda, foi bem grande, fiquei bem feliz. Deixa eu falar que nós vamos salvar aí essa live, deixar disponível para outras pessoas poderem assistir. E acho que todo mundo percebeu que a gente precisa conversar mais, porque sempre tem... Essa live não foi idêntica à outra, né, Cláudia? Foi muita coisa a gente conversar. Então, muito obrigada, tá? Fico bem feliz mesmo. Queria agradecer
e me colocar à disposição aí. Me sigam lá, ainda aqui no Instagram, né?